Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica fala sobre o debate da descriminalização do porte de maconha no STF. É importante a gente sublinhar o que está sendo discutido, né? Não só no STF, mas no Congresso Nacional, porque é tão fácil você ser desinformado, você ser enganado por mentiras que não são nem um pouquinho sinceras, né? Que são mentiras maliciosas mesmo, que muito... Eu vou dar um exemplo depois que a Mônica acabar de falar. Mas diga lá, Mônica, o que você tem pra gente? Bom dia pra você. Olha só, Megali, esse debate sobre a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, então vamos repetir aqui, não é legalização, né? Não pode vender maconha, não pode comercializar, não pode abrir lojinha, é só que quando você for pego com um pouco de maconha, não vai ser crime, não vai ser preso, né? Então esse debate sobre a descriminalização do Mônica, porte... então, você quer então que eu fale da Fala, mensagem? fala, eu acho melhor, Até para te fala. trazer mais subsídios. Tem um ouvinte, não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou, mas ele escreveu super numa boa, perguntando de coração o seguinte: bom dia, turma. Megali, com a aprovação da PEC da legalização das drogas, veja, não tem nenhuma PEC de legalização das drogas, né? Mas veja como a notícia corre desvirtuada por aí. Sendo aprovada, como ficaria a venda? A boca de fumo, o tráfico, também seriam legalizados? Teriam que emitir nota fiscal? Em caso de uma blitz da lei seca, como ficaria para saber se o motorista usou maconha? Não é melhor deixar como está? Seria, talvez, se a discussão fosse essa, porque aí realmente seria muito confuso, mas não é. Mas é algo muito mais simples, né, Mônica? É não levar para a prisão a pessoa que está com um pouco de drogas. Claro que existe discussões muito profundas e científicas e sociais dizendo que o ideal seria descriminalizar todas as drogas, porque isso facilitaria, inclusive, o combate a elas, o esclarecimento, acabaria com essa guerra às drogas violenta que nunca levou a nada e não teve sucesso em lugar algum. Né? Mas aí isso é uma outra discussão que o Supremo não está fazendo, né? Inclusive para frustração das pessoas que entraram com essa ação, que achavam que o Supremo poderia ir muito mais fundo na discussão. Porém, não está liberado, não pode consumir, não está legalizado. Porque legalizar significa que está totalmente liberado. Não, aqui é o seguinte, não está liberado, mas se eu for pega, o que acontece comigo? Eu vou para a prisão? Não, você paga uma multa. A polícia prende a tua droga, você paga uma multa, não é liberado, mas você não vai presa. É só isso. É simples, é pouco, inclusive, perto do que as pessoas que estudam esse assunto com profundidade gostariam que ocorresse. Agora, Megali, você sabe, então, assim, pontuando aqui, do ponto de vista de quem estuda e formas de combater a droga, o uso da droga na sociedade, o Supremo está sendo extremamente conservador, né? Mas para alguns, esse pouquinho, né, maconha, um pouquinho de maconha já é um estrondo, né? Agora, o Megali, o que causou uma especial tensão, né? Foram as declarações do ministro André Mendonça, que afirmou, no embate com o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, eu não sei se dá tempo deles pegarem aí as falas do ministro André Mendonça nesse embate com o Luiz Roberto Barroso, para a gente colocar aqui no final do comentário. A gente rodou todas agora há pouco. Agora há pouco. Se quiser, a gente bota de novo, mas a gente botou agora há pouco, Mônica. Então, talvez no final, quer dizer, o que acontece? Ele disse que nenhum país do mundo descriminalizou as drogas por decisão judicial. Por que causou incômodo isso, o Megali? Porque há vários exemplos de países em que as Supremas Cortes trataram do assunto e descriminalizaram as drogas por decisão judicial. Então, vamos ficar só na América Latina, tá? Vamos começar aqui pelo nosso vizinho, pela Argentina. A Suprema Corte Argentina fez isso, Megali. Sabe quando? Em 2009, há 15 anos, a Argentina declarou que o artigo da lei, a Suprema Corte da Argentina declarou que o artigo da lei que punia criminalmente as pessoas que fossem flagradas com quantidades pequenas de drogas, supostamente para consumo pessoal, não poderiam ser criminalizados, que esse artigo era inconstitucional. O que eles disseram na época, os magistrados, Megali? Que a liberdade individual, desde que ela não cause danos a outras pessoas, é um direito, é um pilar democrático. Que tratados internacionais endossados pela Argentina previam que o direito à privacidade impede que as pessoas sofram ingerência arbitrária e abusiva na esfera privada. Né? Então a pessoa está usando maconha e não está atrapalhando ninguém, não está incomodando, não está soprando
aquela fumaça horrorosa, que para mim eu acho horrorosa, na tua cara, ela não está cometendo, o problema é dela, né? Disseram que a Constituição argentina protegia a liberdade pessoal, né, contra qualquer intervenção, inclusive estatal, né, que cada indivíduo é livre para tomar as decisões sobre o estilo de vida que deseja. Tudo isso que eu estou lendo aqui são palavras do presidente da Corte Argentina, o ministro Ricardo Lorenzetti, que até hoje está lá, né? Depois, esse debate seguiu na sociedade, seguiu no Congresso, porque afinal, o que seria uso pessoal, qual seria a quantidade de droga? Depois o Congresso decidiu sobre a permissão do uso da cannabis medicinal, enfim, o debate continua e segue até hoje, não é um debate fácil. Mas a Suprema Corte, sim, ela tomou essa decisão, ao contrário do que disse o ministro André Mendonça. 2 semanas depois disso, Megali, a Corte Suprema da Colômbia decidiu que o porte de consumo pessoal de drogas não é um delito no país. Vamos viajar para o México, Megali? A Suprema Corte do México descriminalizou o uso recreativo privado da cannabis para adultos em 2021. Pode cultivar, pode consumir, embora não possa fumar em público, não possa fumar na frente de crianças. A Suprema Corte do México simplesmente derrubou as leis que criminalizavam o uso da maconha, né? Então, mais um país. São Supremas Cortes que decidiram, sim, sobre o assunto, né? O ministro disse que nenhum país do mundo fez isso, fez não só um país, como vários países, né? E eu estou aqui, a minha pesquisa foi sobre América Latina, basta estudar um pouco, basta dar um Google, viu, Megali? Não precisa nem estudar muito, que a gente descobre isso. Portanto, isso causou tensão, porque foi uma informação, inclusive ele cortou, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que tinha falado com a CNBB, né, que não estava legalizando as drogas no Brasil, e falando que a preocupação do presidente da CNBB, tal, e o ministro André Mendonça falou, não, a CNBB tem toda a razão de estar preocupada, e falou isso aí, que é uma informação que não, vamos dizer assim, se sustenta na realidade, né? Diz que nenhum país do mundo tinha feito isso, mas fez sim. Não, eu citei aqui 3 exemplos que, Megali, dando um Google aí, você vai encontrar todos os 3. É uma discussão difícil de ter, porque é tão fácil manipular a opinião pública com questões morais e com mentiras puras e simples, né? Aliás, um ouvinte escreveu perguntando aqui, mas o que seria uma mentira sincera? Uma mentira sincera é você virar pra sua mulher e falar, você tá linda com esse vestido. Talvez ele não esteja tanto assim, mas é uma mentira sincera, né? É uma mentira sincera, você tá querendo que ela fique feliz. E conta uma pequena mentirinha, muito diferente da mentira perniciosa que é utilizada no debate público, da fake news, são coisas bem diferentes. Então é muito fácil você mentir que o outro lado é a favor das drogas, é a favor da degeneração, que é acabar... Bom, vem aquele pastor lá e fica muito à vontade para dizer que se a menina entrar numa faculdade, ela vai ser doutrinada, ela vai virar uma vagabunda, ela vai fumar maconha. Então a gente cai nesse esgoto moral, né? Moralista. Moral não, moralista. E todo moralista é um hipócrita. Falso moralista, né, Megali? Não, eu acho que moralista é sempre falso, Mônica. Não tem. O cara que quer balizar a moral alheia, o moralista. Não tô falando da pessoa moral, da pessoa que tem um código de ética, um código moral. Não, o moralista. Aquele que quer ensinar a moral para os outros. Todo moralista é um hipócrita. Todo, sem exceção. Fica difícil a gente fazer a pessoa entender que somos todos contra as drogas. Somos contra. Agora, não dá pra gente lutar contra as ondas do mar usando os punhos. A gente não vai ganhar nunca. Não dá pra gente dar murro em ponta de faca pra sempre, enxugar gelo. A gente precisa diminuir os danos, porque os danos haverá. Não tem como evitar. A proibição é o pior caminho, a proibição total é o pior caminho. Veja os Estados Unidos na década de 30. Foi a proibição que transformou Chicago num antro de criminosos. Foi a proibição, a lei seca, que criou o Al Capone. Os americanos perceberam que erraram, não é esse o caminho, e voltaram atrás. Assim como fizeram com a maconha. Os americanos criminalizaram a maconha lá pela década de 40 ou 50, se não me engano, é uma coisa mais ou menos recente. E agora estão aprendendo que a guerra contra as drogas não funcionou, então tentando encontrar maneiras de ganhar dinheiro com impostos, de diminuir o dano à saúde pública, e é assim que países civilizados têm feito. Aí você fala uma coisa dessa, o cara vai falar, ou vai partir para a questão moral, tá defendendo a maconha, maconheiro. Eu nem fumo maconha.
Eu fingia que gostava na faculdade porque as pessoas achavam legal, então dei um outro tapinha ali, mas é uma coisa que me faz mal. Gosto de falar e gosto de estar atento, de estar ali. E a maconha, Pois é. a maconha não me permite fazer isso. Ou o cara vem com aquelas coisas. E se fosse a sua filha? Cara, tem tanta coisa que eu não quero que minha filha faça. Tanta coisa. Eu não quero que ela coma no fast food. Eu não quero que ela experimente o primeiro gole de cerveja. Eu não quero que um dia ela fume um cigarro. E tudo isso é legalizado. Não adianta eu não querer que a minha filha faça. As coisas estão aí. Isso em algum momento vai chegar pra ela. Se chegar pra ela e nesse momento aparecer a veraneio dobrando a esquina, no momento em que alguém ofereceu um baseado, ela tá lá na idade de experimentar as coisas, essa idade vai chegar, queira eu ou não, eu vou querer o quê? Que ela seja encarada como uma usuária e, portanto, sei lá, pague uma pena lá de prestação de serviços, ou que ela vá pra cadeia? Na verdade é isso que eu não quero pra minha filha. Vou achar muito pior se ela for considerada uma criminosa porque tá segurando um baseado do que o ato de fumar em si. Porque experimentar, quase todo mundo vai em algum momento. As coisas estão aí. E se não for isso, vão ser coisas que fazem muito mais mal. Vai ser a bebida alcoólica, vai ser o cigarro de nicotina. Então, menos moralismo, menos falso moralismo, né? Com o perdão do pleonasmo, para mim é um pleonasmo. Menos moralismo e mais pragmatismo. Pelo amor de Deus, sejamos civilizados nessa discussão. Mas enfim, eu sei que é pedir demais, Mônica. Megali, você sabe que você estava falando dos países civilizados. Na Alemanha, o uso recreativo da maconha começou a valer. Sabe que quem propôs foi um médico, né? O ministro da Saúde, que propôs essa lei, né? E ele diz aqui, ó, a maconha saiu da zona do tabu, é melhor para uma ajuda real aos dependentes, para a prevenção entre os jovens, para a luta contra o mercado clandestino. Ele que foi o proponente, o ministro, que também é médico, foi o proponente do projeto que o parlamento alemão aprovou, né? E o principal objetivo é conter o aumento do tráfico de drogas, não é aumentar, é conter, né? A política de banimento falhou, é o que eles dizem lá. São mais jovens usando, mais mercado negro, mais produtos tóxicos, mais aumento de criminalidade. A Alemanha falou, não dá para continuar assim. São as palavras deles aqui, não dava para continuar assim. E, portanto, descriminalizou, liberou, né, legalizou, na verdade, permitiu o uso recreativo da maconha. Fizeram uma grande manifestação no Portão de Brandemburgo, né, que é o principal ponto turístico ali de Berlim. As pessoas lá falaram, pelo menos a gente não precisa mais se esconder. Você sabe que eu estive em Berlim algumas vezes já, porque eu tenho um irmão que mora lá, né, um amigo-irmão. E uma vez, amigo-irmão, mas é amigo. E aí fomos num grupo para ver o congresso, Megali, e um amigo dele chegou lá, fiscalizando, e sempre você fica naquela história, né, quando você vai estar no exterior, será que eu estou fazendo tudo certo, uma língua tão diferente como o alemão, bota a bolsa, entra por aqui, entra por ali, tem muito risco de, assim, muita tensão, né, na coisa da segurança. E aí o amigo dele abriu lá cheio de maconha, eu fiquei olhando, ele falou, não, aqui é legalizado, pode entrar no Congresso alemão, tá? Ele entrando lá, você tem que dar, eles vistoriam tudo para ver se não tem bomba, se não tem nada perigoso. Maconha não é considerada perigosa para nada, então entrou. E eu fiquei super assustada, assim, espantada, né, na hora. E é isso. E a Alemanha é um país atrasado, Megali? É um país atrasado? Não que eu saiba. A Alemanha? Até onde eu sei, é um país muito avançado em todos os sentidos. Então, é isso. A Alemanha está tomada pelas drogas? Os alemães não estão trabalhando direito, nem fazendo ciência como fazem porque estão drogados? Não é verdade, né? O que eles quiseram ali foi conter o próprio crime, né? Conter o crime por meio de uma política efetiva de esclarecimento e contenção da disseminação das drogas. Megali, você não conhece ninguém que começou com um baseadinho e depois se afundou em drogas pesadas? Conheço. Conheço sim. Ninguém aqui tá dizendo que o baseadinho é uma erva natural que não pode te prejudicar. Isso aí cai bem na música do D2. Na realidade, não. Agora, se a proibição total, se a repressão diminuísse o consumo, eu talvez estivesse de acordo, mas não diminui. Não diminui. Ela só joga no submundo o usuário. E aliás, eu conheço sim, gente que começou com baseadinho e se afundou. Mas eu conheço muito mais gente que começou com a birita. E aí, para poder beber mais, cheirava uma carreira de cocaína.
Porque a cocaína permite que a pessoa consiga beber mais, ela fica mais acordada. E aí já era. Então, a porta de entrada, geralmente, não estou dizendo sempre, é a bebida alcoólica. Embora a maconha também possa ser uma porta de entrada. Mas Megali, enfim, diga, Mônica. daria para fazer uma outra pergunta, né? Será que alguma dessas pessoas, alguém que está nos ouvindo, conhece alguém que foi preso com uma pequena quantidade de maconha, foi jogado numa cadeia, teve a sua vida e a sua juventude arrasada e saiu bem pior do que entrou lá? Bicho de Sete Cabeças, assistam um filme com o Rodrigo Santoro. Massa. E vambora que o Fusquinha tá lotado, a gente tá atrasadérrimo! Ficamos nesse conversinha aqui. Mônica, bom fim de semana, até segunda. Já. Tchau, um beijo.